Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um conteúdo do canal digital da Ouro Fino Agrociência. Hoje daremos continuidade ao nosso bate-papo com o José Luiz Tejon. Pois é, ele que é uma das maiores autoridades aí em marketing, vendas no agronegócio e gentilmente aqui veio atender a nossa equipe aqui no canal digital. Na primeira parte da entrevista, nós falamos sobre os desafios e oportunidades do agronegócio durante e após a pandemia, né, as lições que o agro já aprendeu, o que ainda terá que aprender. Também falamos sobre as mudanças na política externa norte-americana com o novo presidente Joe Biden e como que isso impacta o mercado norte-americano e também aí como que a vacinação global pode impactar no preço, né, das commodities. A gente já vê aí um crescimento muito grande na formação do preço interno aqui da soja, do milho, e como que o agro pode se beneficiar desse momento. Nessa segunda parte da entrevista, nós vamos seguir esse bate-papo aqui com o professor, falando sobre transformação digital, falando sobre mudanças no segmento de distribuição e também sobre comunicação. Professor, e a primeira pergunta que eu faço para o senhor é justamente sobre transformação digital. Antes mesmo da pandemia, a gente já via um processo muito grande de transformação digital no agronegócio, né? Esse fenômeno foi intensificado com a pandemia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância dessa conectividade entre os elos da cadeia, não só da conectividade, mas também da gestão desta cadeia para o crescimento do agronegócio. O senhor disse uma vez que o agro tem potencial para dobrar de tamanho até 2030. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esses dois pontos, por favor. Sim, sem dúvida que tem. E mais do que um desejo, é uma necessidade que em 10 anos o tamanho do agribusiness brasileiro seja o dobro do atual. Porque se não for, o país não cresce na proporção que deveria. E país que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, precisamos dobrar o agro para que toda a sociedade brasileira possa usufruir deste crescimento econômico que somente o agro vai nos permitir, né? Porque a indústrias de base brasileira, o minério, o petróleo, o gás, né? Elas não criam capilaridade da forma como o agribusiness cria. Agora, eu não sei se ajuntamento é a palavra, mas é administração, gestão, né, das cadeias produtivas. Esse é o sinônimo de agribusiness. Agribusiness não é sinônimo de pecuarista nem de agricultor. A agricultura, pecuária, é um elo de uma corrente muito grande que forma o sistema, o complexo sistema de agribusiness, que poderíamos dizer nasce num geneticista, estudando o melhoramento genético de uma planta ou de um animal, e vai até a percepção mental dos consumidores finais, passando por toda uma indústria de agroindustrialização, por uma indústria como Ouro Fino, que antecede a porteira das fazendas, com ciência, com tecnologia, vai por logística, serviços financeiros, ou seja, o agribusiness é uma reunião de muitos setores. Cada elo dessa corrente é uma parte dela. E se essa administração, por exemplo, a administração da cadeia produtiva da pecuária de corte, se ela não for bem feita, esses elos ao longo da cadeia sofrem. Ano bom, ano ruim, ano vai bem para o produtor, ano vai mal para o frigorífico, outro ano vai bem para o frigorífico, vai mal para o produtor, vai mal para a pessoa da ciência, da genética, ou seja, quando não há uma organização de cada cadeia produtiva, você dá principalmente ao produtor rural, que é o elo mais frágil dessa cadeia, ele está exposto ao clima, vários fatores incontroláveis, não põe preço na mercadoria, não é ele que cria o Ed velho da mercadoria, está sujeito aos preços internacionais das bolsas, uma série de oscilações que ele não domina, portanto, o produtor rural é o elo mais frágil da cadeia de agronegócio e o mais dependente de uma organização, de uma administração, de um planejamento, né, que possa ser feito com o objetivo de quanto vamos buscar de acesso a mercados internacionais,
onde, em quais mercados, competindo com quem, qual é o nível de custo que precisamos ter, o nível de qualidade que precisamos ter, ou seja, quanto maior é a organização de uma cadeia produtiva, mais ela se desenvolve. Quando ela é desorganizada, a gente pode assistir à morte dela, como vimos uns 25 anos atrás, a morte da cadeia do algodão. A cadeia do algodão era grande, morreu por falta de uma inteligência de organização, se reconstruiu e nos últimos 20 anos, o Brasil, de importador de algodão, se transformou num exportador e numa cadeia muito bem administrada e moderna. Né? Então, a administração de cadeia produtiva é o sinônimo do agronegócio. O agronegócio não é somente sinônimo de agroindústria, ou só sinônimo de supermercado, ou só sinônimo de produtor rural. A agribusiness é um sinônimo de uma série de muitas atividades dentro de uma cadeia produtiva. Por isso, a importância da organização dela. E aí o papel das lideranças, né, é fundamental. E, nesse sentido, o mundo digital ele ajuda muito, porque ele permite rastreabilidade, ele permite blockchain, ele permite que os vários elos da cadeia produtiva se comuniquem melhor, troquem melhores informações, e essas informações irão também, daqui a pouco, estar presente nas gôndolas dos supermercados, onde os consumidores irão querer saber quem fez aquele derivado de suíno, do frango, do boi, de onde veio aquele litro de leite, quem é que fez. Tudo isto vai fazer parte de um programa de integração de informações digitalizadas do agronegócio. Muito bom, professor, muito bom. Sem sombra de dúvidas, essa questão da rastreabilidade é algo aí extremamente importante, né? Uma demanda cada vez maior por parte do consumidor, não só aqui no Brasil, mas também lá no exterior. Professor, o senhor falou sobre cadeia produtiva, né? Sobre o agribusiness. Queria falar um pouquinho sobre tendências para um desses elos da cadeia, que é o setor de distribuição. Nos últimos anos, isso já antes da pandemia, a gente percebe aí um aumento da participação de grandes grupos de investidores no setor de distribuição. Como é que o senhor avalia esse fenômeno? O senhor acha que isso pode beneficiar o setor de distribuição? Qual deve ser o impacto disso, na sua visão, para o nosso agronegócio? Eu acho que pode beneficiar, pode colocar uma gestão na distribuição mais, eu diria, homogênea, sob o ponto de vista de que vendas na área agrícola, vendas para produtores, é uma atividade educadora. Ela nunca é uma venda como a gente vê em outros setores. Para você vender um insumo, vender um produto, uma vacina, um material genético para os produtores, você sempre tem que promover uma educação. A venda no campo é uma venda educadora, né? E, nesse sentido, você tendo redes, grupos, que seriam mais fortemente treinados e preparados, você poderia ter, sim, uma melhoria da mediana da qualidade dessas vendas. Então, o que a gente vai ver no campo é o que a gente viu no varejo urbano também. Grandes grupos se consolidam na área de supermercado, na área do varejo, né? E a própria Magazine Luiza, Magalu, neste exato momento, ela está também vendendo insumos para produtores. Quer dizer, colocou no seu e-commerce alguns itens mais fáceis de serem vendidos, mais comuns, né? Como sal mineral, por exemplo, e está vendendo alguns insumos através do seu e-commerce, ou seja, uma rede de lojas, uma rede no varejo brasileiro, iniciando também vendas para um varejo ainda, digamos assim, para a agropecuária. Então, esses grupos chegam e também eles vão ter uma certa grande importância no banco de dados, no database da originação, né? Porque à medida em que possam estar conectados a organizações, traders, organizações que também buscam acesso a boa qualidade de originação de grãos, de produtos, de lácteos, de carnes, no Brasil você passa a ter ali algo muito precioso do futuro do alimento. É uma originação de qualidade. E quem são os melhores produtores nesse sentido?
Portanto, também estas redes de distribuição servem tanto para a venda de tecnologia também como envolvimentos nos programas de barter, nos programas de trocas, não é? Tendo também uma melhor previsibilidade quando estão engajados no mundo da venda de commodities, também uma melhor previsibilidade daquilo que eles podem comprar e assegurar para os seus clientes lá internacionais. Portanto, normal, é ótimo, e também entendo o seguinte: não vai eliminar a pequena revenda. A pequena revenda tem o seu papel. A gente não pode esquecer que o Brasil tem cerca de 5 milhões de propriedades agrícolas. Dessas, vamos dizer que 1 milhão estaria acessada por revendas, por cooperativas, né? Mas a gente tem aí, com certeza, 4 milhões de propriedades que são acessadas ainda pelo pequeno, pelo local, né? Pela aquela pessoa dali, pequeno. Então, o pequeno tem uma importância muito grande, e acho, inclusive, que ele também será abastecido, melhor abastecido, através de dealers, né? De redes grandes de revenda que façam também distribuição para os micros e pequenos revendedores. Eles são importantes e continuarão sendo. Sem sombra de dúvidas, professor, o cooperativismo tem um papel fundamental aí, né, no desenvolvimento do nosso agronegócio, fornecendo não só insumos, mas também muita informação, muito conhecimento, muito apoio para todos os produtores rurais. Professor, nosso bate-papo está muito bom, nós estamos chegando na reta final, e para finalizar aqui com chave de ouro, a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: eu também vi num dos artigos do senhor e tenho acompanhado algumas lideranças do setor falando que em 2021 o agronegócio precisa, vamos dizer assim, de uma nova narrativa. Importante a construção de uma nova narrativa para o setor, né? Qual seria essa narrativa, professor? Como fazer, então, para a gente, vamos dizer assim, divulgar melhor o que é feito aqui no Brasil, como o nosso agronegócio consegue ser produtivo, consegue ser eficiente, ao mesmo tempo sustentável, né? Como aprimorar o diálogo, não só com a sociedade, né, brasileira, mas também com os mercados externos. Não, eu acho que o agricultor e o pecuarista é uma coisa, agronegócio é uma outra coisa. Agricultura e pecuária estão dentro do agronegócio, mas eles não são responsáveis por responder por uma série de aspectos que o agronegócio está sendo cobrado. O agronegócio planetário, no sentido do alimento, né, no sentido do composto inteiro, ele hoje ele está sob uma certa crise de confiança, porque problemas de dúvidas com relação à qualidade de alimento, problemas como carne fraca, problemas como salmonela, problemas como uma peste suína na China, que desmonta 40% do seu rebanho, a própria Covid, oriunda de um péssimo mercado sem sanidade de animais vivos, de alimentos, né? Então, este mundo do alimento ele está muito sob um foco de saúde. E o agricultor e o pecuarista, eles são o lado muito mais confiável deste processo, porque eles trabalham, são famílias produtoras, famílias agrícolas, né, que trabalham, todos eles dentro de uma busca científica, tecnológica, todos eles sabem que precisam progredir, que precisam elevar os seus índices, seus indicadores, e muito cobrados hoje por qualidade do que fazem, no campo animal, bem-estar animal, a saúde dos rebanhos, muitos indicadores, muita cobrança em cima deles com relação à performance, à segurança do que estão fazendo. E os problemas principais não acontecem por causa dos produtores. Os grandes problemas que o agro inteiro tem que enfrentar estão em aspectos que não são os agricultores. Como é que a qualidade industrial pós-porteira das fazendas está trabalhando, como é que toda a parte de cadeia do frio
nos supermercados e no varejo inteiro está trabalhando para a manutenção da saudabilidade dos produtos frescos, como é que a informação nutricional disto está chegando aos consumidores finais, o aspecto da ciência que antecede o produtor. Você faz ciência e você tem um compromisso de fazer com que o teu cliente, o teu produtor, ele esteja usando muito corretamente a ciência, porque não é o produtor que faz a ciência, o produtor se serve do mundo científico. Portanto, os produtores, né, os agricultores e os produtores, eles são um elo dessa cadeia produtiva diferente, apesar de estarem engajados dentro da cadeia produtiva. Então, quando eu falo essa narrativa, eu digo o seguinte: o setor de ciência tem que se comunicar com o consumidor final, porque o consumidor final vai querer saber que tipo de insumos tecnológicos, científicos está no derivado que ele está consumindo lá. Nunca se preocupou com isso, mas vai passar a se preocupar. Quem tem que falar com o cidadão, nesse sentido, são as companhias, as organizações científicas, tem que aprender a conversar com o cidadão. A agroindústria, o frigorífico, os processadores vão precisar explicar para os consumidores finais a originação, de onde veio todo esse circuito, rastreabilidade, quem fez, quem é que está produzindo no campo, né, lá o animal, com que tipo de rigor, de responsabilidade social, de sustentabilidade. Ou seja, a governança do sistema de agronegócio caberá muito ao papel das agroindústrias, que vêm depois do agricultor, caberá muito aos supermercados, né? No Brasil são 90 mil lojas, 27 milhões de brasileiros passam por ela todos os dias. Aliás, vale aqui um registro importante para a Associação Brasileira de Criadores de Suínos, que tem feito um trabalho de educação do consumidor final com relação à carne de suína, associando a carne suína a uma carne de saúde. Muito inteligente o pessoal da Associação Brasileira de Carne de Suína. Portanto, todo esse sistema tem que se comunicar mais com o consumidor final, com o cidadão. E cabe a nós compreendermos que os agricultores são o elo que mais precisa ser protegido, porque ele está numa atividade de muitos fatores incontroláveis, e ele precisa ter ali a favor dele uma planificação, que é o que a gente cobra muito, um planejamento estratégico das principais cadeias produtivas do Brasil, porque agricultores trabalham para uma visão de longo prazo e não de curto, normalmente. Você mencionou as cooperativas. Cooperativas, na minha forma de ver, são fundamentais, são elas que podem permitir a vida digna de milhões de pequenos. Pequenos e médios são necessariamente produtores, no caso aí da agricultura, produtores que têm que estar envolvidos num bom cooperativismo. Bom cooperativismo significa boa liderança e também muita confiança. Portanto, temos aí pela frente ótimas oportunidades, muito acima de problemas. Por falar em oportunidade, eu agradeço demais a oportunidade desse bate-papo, senhor. Muita informação, muito conhecimento. Eu acho uma mensagem aí também bastante importante para quem nos acompanha, para o produtor rural, enfim, profissionais do agronegócio. Eu conversei então com José Luiz Tejon, ele que é especialista, uma das maiores autoridades em vendas e marketing no agronegócio, a quem eu agradeço a participação. Obrigado, professor Tejon, e deixo aqui as portas abertas para que retorne mais vezes. Obrigado aí pela participação, pela atenção em nos receber, viu? Muito obrigado, e quero deixar aqui meus parabéns ao Ouro Fino, que acompanho, e sou um fã. Parabéns a vocês. Obrigado, professor, muito obrigado. Aí, em nome da companhia, eu agradeço as palavras, tá certo? Nós vamos ficando por aqui. Você aí de casa já sabe, para rever esse e outros conteúdos, acesse o nosso portal ourofinoagro.com.br/canal-digital. Não deixe também de curtir e compartilhar os nossos conteúdos nas redes sociais. Eu espero vocês na próxima. Forte abraço. Até lá! Ouro Fino Agrociência. Reimaginando a agricultura brasileira.